Minha irmã, mais uma vez, quero estar com você aqui nesse novo canal Voz da Esperança. O nosso objetivo é levar até você uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. E hoje eu quero falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um reino diferente. E quero usar como base o texto da palavra de Deus aqui no Evangelho de Marcos 10, no versículo 45, quando Jesus Cristo fala que o Filho do Homem, o Rei da Glória, ele veio para servir e não para ser servido. E aí nós começamos a entender a diferença do reino de Deus. O reino de Deus é diferente porque no reino de Deus, o último é o primeiro. No reino de Deus, o fraco se torna forte. Como diz Joel, o profeta, Joel 3,10, digo fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nesse texto aqui de Marcos 10, a partir dos versículos 35, houve uma discussão entre os discípulos, porque Tiago e João, um queria estar à direita e o outro à esquerda no reino de Deus. Eles queriam dominar a situação. Os outros 10 discípulos ficaram indignados com essa situação. E isso é muito real até hoje na vida da igreja. Essa é a situação do coração humano. Uns querem o poder, a vaidade, o cargo, a posição. Outros não querem, mas criticam aqueles que querem. E nesse exato momento, quando os discípulos estavam tendo essa diferença entre eles, Jesus chama eles para próximo, para perto de si, colocou eles bem do lado deles e explicou a diferença do reino de Deus. Jesus disse assim, olha, no mundo, nos reinos do mundo, os maiorais, a autoridade, ela domina. Porque o governo do mundo, o reino do mundo, é firmado na vaidade do homem, no orgulho do homem, na soberba do homem, na presunção do homem. Mas aí Jesus falou assim, entre nós, no reino de Deus, não será assim. O maior é aquele que serve. O fraco é forte, o último é primeiro. Temos que amar os nossos inimigos, temos que caminhar a outra milha, temos que dar a outra face. Tudo isso está ligado ao reino de Deus. E o nosso chamado é para servir ao reino de Deus. Por isso lá em Mateus 22:14, Jesus fala assim, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Somos chamados para quê? Para servir. O nosso modelo de serviço é o próprio Senhor Jesus. Paulo explica isso muito bem em Filipenses 2, a partir do versículo 5, quando ele diz que deve existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o convite de Jesus é esse, Lucas 9:23. Negar a si mesmo, ou seja, negar a nossa natureza humana, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, tomar a cruz, que significa a negação do eu, e seguir a Jesus para servir. E esse serviço, quero dizer para você, é um serviço primeiramente voltado para Deus. Temos que amar a Deus, meditar na palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ter uma vida de oração, como Jesus fala, orar sempre, sem jamais esmorecer. Temos que permitir o Espírito Santo transformar a nossa vida, deixarmos de ser murmuradores para que possamos ser adoradores. São adoradores que Deus procura, adoradores que adorem a Ele, ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade. O nosso serviço também deve ser a igreja, a casa de Deus. A casa de Deus precisa dos dons e dos talentos que o Senhor Deus concede a nós. Assim vamos estar em obediência, em submissão, em amor fraternal, sujeitamos uns aos outros, servindo a obra do Senhor do ministério. A própria palavra ministério significa serviço. Então, o serviço primeiramente a Deus, segundamente a casa de Deus, e nós temos que servir também ao mundo. Como servir ao mundo, você pode estar se perguntando. A igreja deve ser luz do mundo e sal da terra. A Bíblia diz lá em Romanos 19 que a ardente expectativa do mundo é a manifestação dos filhos de Deus. Então, servir ao mundo é ganhar almas no mundo, é anunciar o reino de Deus no mundo, é saquear o inferno e trazer as pessoas para que elas possam se render aos pés de Jesus. Então, servimos a Deus em oração, em jejum, em adoração, meditando na palavra do Senhor, servimos a casa de Deus, a obra de Deus, ali em comunhão, em unidade, e servimos ao mundo através do nosso testemunho, anunciando a esse mundo perdido
no pecado que existe uma saída, existe uma esperança, existe uma solução. E tudo isso, eu, você e esse mundo perdido, tudo isso nós vamos encontrar em Jesus. Pare e pense, e com certeza, muito mais Deus vai falar ao teu coração. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Chamados para servir. E o nosso modelo é o Senhor Jesus. Lá em Marcos 10, 45, ele fala isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Somos chamados para servir a Deus, somos chamados para servir a obra de Deus e somos chamados para servir ao mundo através do nosso testemunho. Essa é mais uma mensagem desse novo canal, Voz da Esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Que essa mensagem possa edificar a sua fé e que o Espírito Santo possa revelar a você que o reino de Deus é diferente. Não devemos andar de acordo com as coisas do mundo, como Paulo fala lá em Romanos 12. Não seja conformado com o mundo, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero profetizar as bênçãos do Senhor, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.